Olha, eu adoro o Douro. Antes de ser feminista já o era, sem saber. Veio de tanta coisa, mas eu posso dizer que veio da minha infância. Por um lado, daquilo que eu fui observando e pensando, e por outro lado, foi sobretudo uma reação a coisas negativas que eu vi. Felizmente não na minha família, porque nisso tive muita sorte, mas fora da família. A partir dos 12 anos eu comecei a ouvir falar de violações de crianças. Falava-se na terra onde eu morava e de facto aconteceram. Lembro-me de estar a jogar à corda com rapazes e raparigas e de pensar, nós somos todos iguais. As únicas diferenças entre nós são as físicas, as anatómicas, porque estamos aqui todos a saltar à corda. E pensava assim, mas depois os nossos pais não são tão iguais como nós, porque há divisões de tarefas dentro das famílias, não é? Entre os homens e as mulheres. Lembro-me de ter constatado esta realidade, mas achar que nós, as crianças, éramos iguais. Nós nascemos quase todos seguidos, portanto, com 1 ano ou 2 de diferença. Somos 4. Nascemos seguidos e isso criou também muitos laços de solidariedade. Cumplicidade? Sim. Portanto, sei lá, qualquer problema... Estávamos muito atentos uns aos outros, qualquer problema que um de nós tinha, o outro ajudava. Na escola defendíamos-nos uns aos outros também. E, portanto, houve realmente esses laços muito fortes de fraternidade, que eu recordo com muita ternura e que ainda hoje existem. Desde logo, o soror significa irmã. Eu tenho 2 irmãs. E, portanto, aprendi a sororidade com as minhas irmãs, em primeiro lugar, mas também com as minhas amigas. Portanto, tive sempre grandes amigas que me ajudaram muito, a quem eu ajudei. E sempre percebi, desde muito nova, que há um sofrimento específico nas mulheres que vem da discriminação que sofrem só por serem mulheres. Embora, claro, quando eu era adolescente não tinha estes conceitos apurados como hoje, mas apercebia-me disso. E hoje também, não é? Por maioria de razão, as mulheres adultas, então, também têm vidas com enorme sofrimento. E eu sinto uma imensa empatia com essas mulheres e com esse sofrimento. Existe a realidade da solidariedade e da sororidade, existe a realidade também da competição entre mulheres e que às vezes impede realmente uma amizade verdadeira. Acho que há muita também, vê-se às vezes nos locais de trabalho, competição, por exemplo, há muito uma mulher a fazer juízo de valor sobre outra, comparar muito, mesmo quando uma se queixa de uma dor ou de um problema, a outra vai logo comparar com as suas dores e diz as minhas dores são maiores, em vez de ter empatia. Eu já assisti a muitas situações destas nas relações entre mulheres. Penso que é uma questão ancestral também nas mulheres, porque tiveram que lutar muito pela sobrevivência, senão viviam na pobreza, na miséria, e, portanto, desenvolveram muito a capacidade de alguma maneira se sobreporem às outras e às vezes precisam de sentir que são melhores que as outras. Mas isto também é uma característica que não é universal nas mulheres. Não é, e é muito empolada também, é não muito acha? empolada para nos denegrir também. A chamada conflitualidade feminina ou competição feminina também é um argumento usado para denegrir as mulheres. Na verdade, a minha experiência foi maioritariamente as mulheres são muito solidárias e muito amigas. Feminismo é igualdade e a igualdade começa por ser uma questão de justiça. Igualdade no acesso à educação, no acesso à política, no acesso ao emprego, no acesso ao bem-estar, à felicidade, e tudo isso, a distribuição igual, dar a cada um o que é seu, é o primeiro princípio da justiça, é o mais básico. Existe uma teoria feminista do direito ou teorias feministas do direito, mas cá em Portugal eu penso que não se pode dizer, infelizmente, que exista. Infelizmente não. Sim. As faculdades de direito ainda têm metodologias e abordagens muito clássicas e não conhecem sequer as teorias feministas, nem as posições ou os argumentos feministas nos debates jurídicos. Às vezes usam-nos sem consciência, mas não conhecem, portanto, o conjunto de metodologias, de argumentos e de fundamentos que têm uma origem feminista. Porquê é que têm origem feminista? Porque são as mulheres a pensar o direito e a pensar à luz da sua experiência. Como as mulheres estiveram durante muitos séculos excluídas da educação,
O direito era pensado, era escrito à luz da experiência e dos interesses dos homens. Portanto, é humano que assim seja. Eles tinham o poder, definiam as leis, as metodologias, as soluções para os problemas sociais à luz daquilo que lhes parecia justo, de acordo com a sua experiência. As mulheres, tendo uma experiência de vida muito diferente da dos homens, desde logo são um grupo discriminado historicamente, e os homens não, embora possa, evidentemente, haver homens que são discriminados por outros motivos, pela idade, pela doença, pela deficiência, orientação sexual, etc. Mas só por serem homens, não. Só por serem homens, beneficiam de um privilégio social histórico. E, portanto, como as mulheres só há muito pouco tempo acederam à educação, o que acontece nas faculdades de Direito em Portugal é que a geração anterior, por exemplo, à minha, de professores universitários, eram quase todos homens. De maneira que aquilo que nós recebemos era a ciência jurídica pensada e feita por homens. É preciso mudar isso, e não a tendência das mulheres era também seguir aquelas doutrinas. Ou pelo menos, ainda que não seguissem, havia e há uma inibição em falar em feminismo nas faculdades de Direito. É considerado uma abordagem de alguma maneira ideológica, que não é neutra. Como é que retiramos esquecem que aquilo que parece neutro é um falso neutro. O masculino também não é neutro, só que não aparece como masculino, aparece como geral, como universal, mas é masculino. Aquilo que eu fiz foi, independentemente de se usar a palavra feminismo, quando eu tenho uma intuição ou sinto alguma coisa ou tenho uma posição que é minoritária, que é diferente, eu, em vez de tento contrariar o sentimento que tem a maioria das pessoas, que é, bem, isto não está certo, porque nós fomos ensinadas a ser inseguras, não é? A não sermos afirmativas, a não nos impormos aos outros. Como se isso fosse uma característica masculina. Claro. E, portanto, as mulheres tendem muito a achar, bem, eu não concordo nada com isto, mas sou só eu, vou agora aqui afirmar-me, devo estar errada, não é? E eu, que tinha também este sentimento, lembro-me de o ter durante muitos anos, comecei a ir contra isto. Não, quando tu pensas que estás errada, claro, é quando estás profundamente certa, e então comecei a avançar com aquilo que pensava. A Catherine MacKinnon, portanto, é identificada com o feminismo radical. É atribuída à palavra radical um sentido negativo que eu acho que ela não tem. Eu também. A palavra radical vem de radice, é do latim, que significa raízes. Portanto, é ir à raiz das questões, ao fundo das questões, analisá-las não à superfície, como habitualmente se faz, mas nas suas dimensões mais profundas, naquelas que a humanidade não quis ainda refletir ou tocar. Naquilo que é óbvio e que afinal não é óbvio. E as pessoas que fazem isto são consideradas radicais, mas na verdade estão a questionar os fundamentos errados que muitas vezes nós temos sem ter consciência deles. São dados como adquiridos. Sim, estão um bocadinho à frente do seu tempo também, esta mulher? Sim, claro, estão à frente do seu tempo. Porque ela assenta o trabalho dela nesta ideia. A violência sexual é a raiz da discriminação das mulheres e da subordinação das mulheres nas sociedades. E é, não é? Claro. Eu acho que é. Eu recordo muito um texto que li da Teresa Beleza em 1987, o texto é de 84. Eu andava no 3º ano da faculdade e, embora não se falasse nada em feminismo, nem sequer se pedia aos alunos para fazerem trabalhos, para terem criatividade, era um sistema de ensino mais baseado na transmissão e aquisição de conhecimentos. Mas tinha um professor que pretendia inovar e então que disse a um grupo de alunos para fazerem um trabalho que até nem contava para nota, mas que era para nós procurarmos aquilo que gostamos no direito e procurarmos fazer mesmo aquilo que apreciamos. Muito importante. E eu então decidi fazer um trabalho sobre crimes sexuais, mas não tinha bibliografia. E fui à Comissão da Condição Feminina, era assim que se chamava a Comissão para a Igualdade de Género, e deram-me o texto da Teresa Beleza. E eu lembro-me que adorei aquele texto, porque me identifiquei com muita coisa que lá estava escrita, e pensei até que, enfim, que alguém escreve e diz alguma coisa que tenha a ver com as mulheres e com aquilo com a maneira como nós vemos o mundo, às vezes sem saber que a nossa visão é diferente da visão dominante e que é uma visão que nós estamos até proibidas de exprimir. Isto é a parte mais grave da questão.
Eu defendo a criminalização por vários motivos. Um deles é porque estão em causa os direitos fundamentais das mulheres. E quando estão em causa os direitos fundamentais da pessoa humana, existe um imperativo de criminalização para proteger, portanto, esses direitos. Tendo em conta que esses direitos, historicamente, são recentes, a cultura legitima o desrespeito por esses direitos, é importante que o direito penal se pronuncie. Precisamente porque estamos perante direitos que a sociedade não assimilou. A liberdade das mulheres e o seu direito à integridade e à autonomia e o direito até a frequentar os espaços públicos livremente não está assimilado. Por isso é que é importante que o direito penal dê um sinal claro e direto à sociedade de que perturbar as mulheres na sua liberdade, ainda que seja só por palavras, como é o caso do assédio sexual de rua, pode ser também por atos sexuais ou tentativa deles, mas isso já está punido. Mas ainda que seja só por palavras ofensivas, indignas ou que de alguma maneira perturbam as mulheres e as fazem sentir-se inferiores e com medo, que isso é um ato de intimidação e que, portanto, não pode ser considerado, como é na cultura, inofensivo, banal, até giro, engraçado ou cómico. E acha que o facto de, para os mídia, a palavra piropo ter passado, também pode ter ajudado, de certa forma, a que a sociedade não compreendesse muito bem do que é que estamos a falar? Porque eu acho que quando se fala assédio sexual de rua é uma coisa, quando se ouve a palavra piropo é outra. Eu acho que há aqui várias questões que se misturam. A palavra piropo, de facto, no dicionário significa galanteio ou elogio. E pode parecer estranho que um galanteio ou um elogio seja crime, que as pessoas reajam logo negativamente perante o significado da palavra. Mas eu acho que, no fundo, as pessoas sabem que um piropo é um comentário ordinário que perturba a mulher que circula na rua, mas estão a fazer de conta que não sabem. E que não é pedido, não houve uma autorização. Que não é pedido, não há autorização nenhuma, não temos escrito na testa, eu gosto de ser abordada na rua por homens desconhecidos. Não temos isso escrito na testa, nem ninguém pode presumir o nosso consentimento para isso. É ofensivo também que a lei, porventura, ou os tribunais possam presumir o nosso consentimento. Eu recordo quando era adolescente, fui várias vezes vítima de assédio sexual verbal na rua. Todas fomos, e que me incomodou imenso. E se eu vivesse numa sociedade, eu e todas as outras adolescentes que passaram e passam por isto, se vivermos numa sociedade em que temos uma lei que diz que isto é crime... É dissuasor. Não é só dissuasor, nós sentimos-nos mais pessoas por isso. Porque eu recordo-me que achava, e com razão, porque não havia lei para punir isso, achava que tinha que me calar e que tinha que aceitar que era assim. E isto é muito negativo para a formação e para o desenvolvimento das adolescentes. Portanto, se eu fosse adolescente hoje, eu ia querer esta lei ia querer para mim e para as minhas filhas e para as minhas sobrinhas, porque queria que elas, quando circulassem na rua, não se sentissem humilhadas e inferiorizadas. E se a lei disser, olha, se um homem te disser isto é crime, podes fazer queixa dele, só isto já dá mais força e mais coragem para enfrentar, para fazer queixa, ou até para não fazer, mas para não se sentirem tão ofendidas e tão perturbadas com isso. Por outro lado, dissuade os homens deste comportamento, isso tenho a certeza. Pagar uma multa, com certeza que não é agradável para a maior parte deles. Na maior parte dos casos, as pessoas chegam a acordo, os casais, porque chegam a acordo que a criança fica confiada à guarda da mãe. Os próprios pais, os homens, acham mais prático isso, sobretudo quando as crianças são pequenas, dão mais trabalho, exigem faltas no emprego quando a criança está doente, exigem que a mãe, porque é a mãe normalmente que desempenha estas tarefas também durante a constância do casamento, saia mais cedo do emprego porque tem que ir buscar o filho à escola. Portanto, estas limitações, quando o casal está junto, são quase em 100% dos casos assumidas pelas mulheres em termos predominantes. Não quer dizer que o homem não colabore mais hoje, sabemos que sim. Mas é porque os homens assim o desejam, é preciso dizer isto, sim, não é? Sim, claro. Na esmagadora maioria dos casos, sim, a guarda fica com as mães porque os pais assim o desejam. Quando não desejam, ou há algum problema com aquela mãe, um problema de doença, toxicodependência, que tem que haver um pai que vá suprir aquela falha, mas isto é muito raro. Ou então há um conflito que tem a ver com as causas do divórcio ou da separação. E aquilo que eu tenho verificado é que neste tipo de conflitos surge muitas vezes, e é normal que surja aqui, a questão da violência doméstica e do abuso sexual de crianças. Isto é espantoso porque
As pessoas normalmente pensam no divórcio como uma realidade que não devia ser conflituosa, devia ser pacífica, e é evidente que isto é o ideal. Mas isto é esquecer outro dado sociológico importantíssimo, que nós temos que relacionar as matérias, não as podemos pensar por compartimentos estanques, que é na família que acontecem a maior parte dos crimes. Isto é um dado sociológico que eu penso que toda a gente aceita, mas depois quando vem um divórcio e uma discussão de guarda e uma queixa-crime de violência doméstica, esquecem imediatamente esta realidade de que a maior parte dos crimes acontece na família. E, praticamente, nos processos de regulação do poder paternal, ignora-se a questão da violência, ignora-se que ela tem impacto na criança e que o facto de assistir à violência ou de meramente saber que ela existe é uma perturbação no seu desenvolvimento psicológico, que o agressor é um mau modelo educativo para a criança porque não lhe vai ensinar modelos de respeito pelo outro. E, portanto, esquecendo isto, pretende-se que pai e mãe sejam iguais, consagrar soluções de guarda conjunta, mesmo em contextos em que isso é completamente prejudicial à criança. E depois são as mães que têm que andar a pedir para as visitas serem suspensas, a pedir para serem restringidas ou a pedir para não terem guarda conjunta, para não terem que se encontrar com o agressor. Às vezes há uma medida de coação de afastamento do agressor da vítima e a mãe depois tem que entregar os filhos. Ou o pai entregar os filhos à mãe, vítima de violência. Portanto, faz-se uma separação entre o processo crime e o processo tutelar cível que é completamente irracional. Eu acho que a orientação sexual das pessoas nada tem a ver com a sua capacidade educativa e afetiva em relação às crianças. E, por outro lado, o facto de serem 2 homens ou 2 mulheres, ou um homem ou uma mulher, também não me parece a mim que tenha qualquer efeito negativo no desenvolvimento das crianças. As crianças sempre foram educadas ou só pela mãe e pela tia, pelo pai e pelo avô. Sempre houve situações familiares distintas do casal heterossexual. E também não foi por isso que as crianças cresceram mal, ficaram prejudicadas. Portanto, eu acho que é unicamente uma questão de hábito. As sociedades não estão habituadas a pensar na relação conjugal e na relação de filiação ou de adoção como tendo 2 pessoas do mesmo sexo. Porque, no de amor facto, também. E no amor, claro. Porque, biologicamente, não é possível 2 pessoas do mesmo sexo terem filhos. Mas nós também não estamos vinculados à nossa realidade biológica, não é? Quantos pais são apenas pais afetivos dos seus filhos e nunca deram à luz, nunca forneceram, portanto, as células. Portanto, parece-me que não tem nada a ver, não é? Que tem é que se analisar o caráter das pessoas, não é? E a sua... Voltamos sempre ao caráter. A sua motivação, a sua... Pronto, não... Acho que tem que ter igualdade de oportunidades no acesso à adoção. Eu acho que o feminismo está mais ligado à esquerda. Eu identifico mais o feminismo com a esquerda. Não quer dizer que não haja feministas na direita. O que têm é estratégias distintas para conseguir a igualdade. Portanto, acreditam na igualdade e lutam pela igualdade, mas em certos momentos ou em relação a certas questões poderão ter estratégias diferentes para atingir. Agora, o que eu acho é que num mundo que, além das desigualdades de género, tem profundas desigualdades económico-sociais que agravam a situação das mulheres, sobretudo das mais pobres, que me parece que a esquerda está mais adaptada, portanto, a ajudar todas as mulheres ou a emancipar todas as mulheres. Acredita em homens feministas? Acredito. Conheço muito poucos. Nem sei se conheço algum, se calhar não. Mas acredita mesmo. Mas acredito. Isso é que é fé. Acredito.